Olá, meus amigos do estado do Pará. Aqui quem vos fala é o professor Uziel Pinto. Componho uma equipe do projeto Movimento Universidade Já, que objetiva facilitar sua entrada na universidade. Hoje comentaremos uma questão do Enem 2014 do módulo de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A questão 53 e a questão abordava o seguinte: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal, esta esfera aqui, em dois planos inclinados, tá? Sem atrito, e podendo modificar esse ângulo de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível aqui, ela sempre atinge no plano ascendente, nesse caso aqui, um nível igual a que ela foi abandonada, certo? Então ele dava essa informação, ou seja, soltando essa esfera aqui no experimento de Galileu, num plano inclinado, ela irá atingir a horizontal, subirá o plano inclinado no máximo a mesma altura de onde foi abandonada. Isso, gente, é válido por causa de um princípio, o princípio da conservação da energia mecânica, certo? Mas não era isso que ele queria na questão. É importante a atenção ao comando da questão. E a pergunta é: se o ângulo de inclinação do plano ascendente, ou seja, do plano de subida, for reduzido a zero, o que vai acontecer com a esfera? Ou seja, se eu reduzir esse ângulo de inclinação aqui a zero, ou seja, se esse plano descer e ficar na horizontal, o que vai acontecer com a esfera quando ela atingir esse plano horizontal? Era isso que ele gostaria de saber. Vai reduzir a velocidade? Vai continuar com velocidade constante? O que acontecerá com o impulso desse objeto? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Gente, a primeira coisa é essa. Esse é o cenário criado. A esfera descerá por esse plano inclinado, né, e continuará na horizontal, porque aquele plano foi reduzido aqui à horizontal. Então, o que acontecerá, gente? Essa esfera, gente, uma vez abandonada nesse ponto aqui, ela vai descer ganhando velocidade até esse ponto aqui, certo? A partir de então, ela continuará se movendo da direita para a esquerda. A pergunta é: com que velocidade? Como será essa mudança da direita para a esquerda nesse movimento? Gente, se você imaginar segundo a vida real, né, a nossa vida, você vai pensar que, intuir que na verdade ele vai reduzindo e vai parar. Porque isso é que acontece no mundo real. Mas por que acontece isso? Porque no mundo real, gente, a gente tem o atrito e a resistência do ar. Só que aqui, gente, é desconsiderado o atrito e a resistência do ar. E quando nós desconsideramos o atrito e a resistência do ar, a resultante sobre o corpo é zero. Nesse caso aqui, não teria nenhuma força agindo sobre ele. Nesse percurso aqui tem uma força, que é a força peso. Mas aqui não. Aqui ela já não faria mais esse efeito, porque o movimento estaria da direita para a esquerda, enquanto que a força peso de cima para baixo. Ou seja, neste caso aqui, deste ponto da direita para a esquerda, a resultante é zero. E sendo a resultante zero, segundo a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, o corpo tende a permanecer em seu estado de movimento. Certo? Então, resumindo, na horizontal a resultante é zero e vai manter a sua velocidade constante, porque pelo princípio da inércia. O outro conceito que eu queria aproveitar, gente, de passar para vocês é o princípio de quantidade de movimento. Quantidade de movimento nada mais é, gente, representado pela letra Q, nada mais é que a massa vezes a velocidade do corpo. Então imaginemos a primeira situação. Um corpo de massa 10 kg com velocidade de 10 metros por segundo. Qual será a sua quantidade de movimento? Quantidade de movimento vai ser 10, que é a massa, 10 kg,
vezes a velocidade, que é 10 metros por segundo, ou seja, a quantidade de movimento é 100. Imagine outra situação em que o mesmo corpo, ou seja, com a mesma massa, mas agora com velocidade de 30 metros por segundo. A quantidade de movimento desse corpo vai ser massa, o mesmo, os 10 quilos, vezes a velocidade, que agora é 30. E a quantidade de movimento vai ser 300. Então perceba que quando eu aumentei a velocidade de 10 para 30, a quantidade de movimento aumentou de 100 para 300. E aqui eu queria que vocês guardassem um conceito. A quantidade de movimento para o mesmo corpo, ou seja, a mesma massa, depende da velocidade. Se eu aumentar a velocidade do corpo, eu aumento a quantidade de movimento. Se eu reduzo a velocidade do corpo, eu reduzo a quantidade de movimento. E se a velocidade não mudar, não irá mudar a quantidade de movimento, ou seja, será constante. E mais um caso. Imagine que esse mesmo corpo esteja em repouso. Se ele está em repouso, a velocidade dele é zero. Então a quantidade de movimento vai ser massa, que é 10 kg, vezes zero, porque ele está em repouso. Ou seja, a quantidade de movimento é zero. Então, se a velocidade do corpo for zero, se ele estiver em repouso, parado, a quantidade de movimento dele vai ser nula. Ou seja, gente, a quantidade de movimento de um mesmo corpo só depende de sua velocidade. Outro conceito, que é o que a pergunta também irá abordar, é o impulso, gente. Imagine um bloco sendo submetido a uma força F durante um tempo, um intervalo de tempo qualquer, certo? Como é que eu vou calcular o impulso desse corpo? Impulso é força vezes o intervalo de tempo em que a força foi aplicada. Então imaginemos o seguinte: imagine um corpo sendo exposto a uma força de 10 newton no intervalo de 5 segundos. Quanto será o seu impulso? O impulso, gente, é força 10 newton vezes o tempo, que é 5 segundos, ou seja, o impulso é 50 newtons vezes segundo. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender é: e quando a força for zero? Quando a resultante de um corpo, a força resultante sobre um corpo for zero? Gente, quando a força resultante de um corpo for zero, nós vamos ter que impulso vai ser força resultante zero vezes intervalo de tempo. E isso dará um impulso de zero. Então, é importante: o impulso de um corpo cuja resultante sobre ele for zero, o impulso será zero. E aí nós voltamos à questão. E ele perguntava como será o movimento da esfera ao atingir o plano horizontal. Gente, nós já vimos que ele vai continuar em movimento constante, em velocidade constante. Se a velocidade é constante, nós já sabemos também que a quantidade de movimento será constante. E a resultante será zero, porque não tem atrito nem resistência do ar. E se a resultante for zero, nós já aprendemos que o impulso também será zero. E agora voltando à questão, ele perguntava: se o ângulo de inclinação do plano de subida for zero, a esfera vai... O que vai acontecer com a esfera? Manterá sua velocidade constante. E veja, gente, só tem duas hipóteses de velocidade constante. Ou seja, se você soubesse a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, você já tinha 50% de acertar, porque ou pode ser a letra A ou B, porque as outras ou está diminuindo ou está aumentando a velocidade. E a resposta era a letra A, porque mantém a velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Por último, gente, agora eu quero que vocês decorem o link cerebral que eu deixei para essa questão. Porque apesar dele não ter cobrado a quantidade de movimento, é muito importante que vocês saibam. Primeira hipótese: velocidade. Se eu aumentar a velocidade de um corpo, eu aumento a sua quantidade de movimento. Se eu reduzo a quantidade de um corpo, eu reduzo a quantidade de movimento. E se essa velocidade for constante, a quantidade de movimento também será constante, não mudará. E se a velocidade for nula, se o corpo estiver parado, a quantidade de movimento será zero.
Pois é, gente, é isso que eu queria deixar na aula de hoje, essa ideia. Tomara que vocês tenham aproveitado. Curtam a, curtam a nossa página no Facebook e recebam as novidades. Um abraço, até a próxima.